Versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Até aqui, irmãos. Meus queridos irmãos, nós sabemos que há dentro da teologia uma grande questionamento, contradição ou disputa para saber se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Se a igreja ela vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo, ou se durante a manifestação do anticristo, ou se depois da manifestação do anticristo. E nós, meus amados irmãos, acreditamos que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. E por que a gente acredita nisso? Porque a morte de Jesus ela é expiatória. Toda a condenação, toda a nossa culpa foi por Cristo, lá na cruz, pago por Ele. O preço foi bem pago, foi um preço justo. E o preço justo foi aceitado por Deus como cabível para a nossa justificação. O preço que Ele pagou, Deus aceitou para que nós fôssemos declarados justos. Então, o tempo da grande tribulação será o tempo da ira de Deus. Não apenas a manifestação do anticristo, mas o tempo em que a ira de Deus está sendo derramada sobre a face da terra. Nós temos as 7 taças da ira de Deus. Então, a igreja ela não pode passar pela grande tribulação, porque a ira de Deus para o crente, ela já foi satisfeita lá no Calvário. Lá no Calvário, o fogo da ira, lá já foi aceso, já foi ateado, já queimou. E nós estávamos lá com Cristo, sofrendo a ira de Deus contra a nossa rebeldia, contra o nosso pecado, de modo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Deus irá levantar as 2 testemunhas, para que manifeste o testemunho do Evangelho. Por quê? Porque não tem mais crente aqui. Os crentes foram arrebatados para o céu. Não estamos mais aqui na luta. Por quê? Porque estamos lá na glória. Estamos ceando com o Senhor. E nesse simples versículo que nós temos aqui, nós temos algo que, como se fosse uma amostra do que vai ser. Foi como se Deus pegasse João como um representante dos crentes de toda a igreja, de todos os tempos, e dissesse: vai ser desse jeito para a igreja do Senhor. E se você observar, irmãos, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta. Ele está falando depois de que coisas? Depois do tempo da igreja. As 7 igrejas que ele fala aqui, irmãos, no capítulo de número 2 e 3, ele está falando de um período em que começou lá em Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja.
E nesse período nós temos sempre esses 7 modelos de igreja. Uma igreja que perdeu o seu amor, o seu primeiro amor. Outra igreja que tem a doutrina de Balaão, que é de Pérgamo. Outra igreja de Tiatira, que permite Jezabel nela. Outra igreja, irmãos, onde Jesus está fora dela, como Laodiceia. Teremos a igreja que Jesus não vai encontrar nela o que apontar, o que reclamar, apenas aquilo que vai ele elogiar, como Filadélfia, como Esmirna. Mas a questão é que essas 7 igrejas são igrejas de Jesus. E as cartas, elas serviram para adverti-las, para tratá-las, para o arrebatamento. Então, tudo o que a gente vê nessas 7 igrejas é o trabalhar do Senhor através dos tempos nestas igrejas de Apocalipse, para que a igreja chegue no dia do arrebatamento e ela esteja com condições espirituais de subir para a glória, de subir com condições espirituais que eu digo alegre, vivendo o primeiro amor, vivendo as obras que Cristo deseja que vivamos, cheio do Espírito Santo do Senhor, com dons espirituais manifestos nela. E assim, Deus ele quer entregar, melhor, o Cristo quer ser apresentado à noiva, uma noiva preparada, adornada com boas obras, uma noiva pura, que não está misturada com os reis da terra. E assim é que Deus quer apresentar a sua igreja ao noivo, que é Cristo Jesus. Então, neste versículo, a gente percebe, irmãos, que a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. E, além disso, a gente também acredita que o arrebatamento da igreja não será percebido pelos descrentes. A igreja vai subir no piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. Ela de repente vai ser arrebatada. Ela vai ser percebida pela falta que as pessoas vão fazer neste mundo. Mas não se vai ver elas subindo. Não vai se ver o encontro dela com o Cordeiro. Não vai se ver, meus irmãos, essa transformação que o crente vai experimentar para a glória de Deus. E por que eu digo que o arrebatamento da igreja, ele é de forma invisível ao mundo? Porque se você observar o versículo, ele diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, uma porta aberta nos céus. E aí ele diz, como também a primeira voz que eu ouvi, como o quê? De trombeta. Aí a gente leva para a Tessalonicenses, e o que é que a gente vê lá? A gente lê que Jesus vem, meus amados irmãos, com a trombeta de Deus. Lá 4:16 em diante, vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz, olha, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem. Primeiro os mortos serão transformados, depois nós os vivos, primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós os vivos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares. E ele está dizendo aqui, e eis que eu vejo uma porta aberta. Quem que está dizendo isso? João. João já tinha passado muita luta, irmãos. Isso que ele foi lançado até em óleo fervente. Mas nenhum dano foi lhe causado. Ele tinha passado já por muita coisa, já era um ancião. E ele foi colocado lá na ilha de Pátmos, como um exilado. E aqui Deus mostrou para ele, irmãos, o que estava esperando todos os crentes. Disse, irmãos, que Paulo, o espinho na carne dele, eram as lembranças que ele tinha
que ele fazia de mal ao cristão. Ele fazia os cristãos chorar, muitos negaram Jesus, outros, imagine os gritos que ele ouvia dessas pessoas, e do sofrimento que ele causava a essas pessoas. E diz que essas lembranças nele, os sonhos que ele tinha desses dias da sua incredulidade, era para ele terrível, porque ele estava fazendo isso com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo. Mas que de repente, quando ele morre, tudo se acaba, porque ele entra na presença de Deus. Acabou-se, pastor Diego, o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então os sofrimentos de João, Deus queria mostrar para ele, olha o que está esperando, não só você, mas todos os servos, todos os servos de Deus. E por que a gente diz que isso aqui, irmãos, foi algo invisível à igreja? Porque em Apocalipse 19, se você observar, a palavra de Deus diz assim, no versículo de número 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. E seguiam os exércitos que há no céu. Quem? Os anjos do Senhor, os crentes em Jesus, nós que vamos estar lá. E aí ele continua e diz: montado num cavalo branco, vestido de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Senhor Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você observar essa vinda de Jesus como um exército dos céus, não pode ser invisível, mas é a vinda. E percebam, aqui ele diz: viu o céu aberto. Lá ele viu uma porta aberta. No capítulo 4, é só uma porta. Porta é coisa estreita. Mas aqui não. Aqui já são os céus abertos. É a manifestação visível do Cristo e da sua igreja e dos exércitos dos céus, que vem, meus irmãos, para fazer justiça, para estabelecer o milênio, para pegar o anticristo e fazer com que ele pague pelos seus crimes, e fazer com que o diabo seja preso. E ele vai inaugurar aquilo que está prometido desde Isaías, irmãos, desde os profetas, o governo milenar do descendente de Davi, da semente de Davi. E ele vem reger estas nações com vara de ferro. Aleluia! É o verbo de Deus, é o verbo vivo, é o verbo encarnado, é a palavra de Deus com os homens, é o tabernáculo de Deus com os homens, é a igreja de Cristo com ele, aleluia! Para reinar, meus amados irmãos, sobre este mundo. Então, quando ele diz aqui no capítulo de número 4, vi uma porta aberta, ele está falando exatamente do arrebatamento da igreja. Vi uma porta aberta, como se naquele instante a igreja tivesse passado por ali. E aí ele viu essa porta aberta e ouviu uma voz dizendo: o que você está fazendo aí, rapaz? É a trombeta que vai soar. Só que a trombeta que vai soar, a mesma trombeta, pastor Diego vai ouvir o nome dele. A mesma trombeta, eu vou ouvir meu nome. Aleluia! A mesma trombeta, a Natália vai ouvir o nome dela. Meus irmãos, e a mesma trombeta vai soar dos céus, mas cada um de nós vai ouvir o nosso nome, dizendo: vem pra cá, Gilvan, vem pra cá, Maura, aleluia. O que você está fazendo aí? É hora de você vir ver o que
Deus por isso, irmãos. Aí ele diz aqui: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, eu perguntava muito: meu Deus, como é que vai ser os céus? O que é que nós vamos encontrar nos céus? Qual é a nossa primeira visão que nós vamos ter? O que é que vai ser? Como é que nós vamos estar lá como igreja? Qual vai ser a nossa experiência? E aí eu pensei nisso aqui, eu digo, pronto. Deus, ele quis mostrar para nós como é que vai ser. Eu pensando assim, meu Deus, por que o Apocalipse tem todos esses textos aqui, se a igreja não vai estar aqui? Eu disse, porque Deus quer mostrar para nós hoje o que nós vamos ter amanhã, para que hoje a gente se atente para aquilo que ele diz às 7 igrejas. O que ele diz às 7 igrejas é muito importante para que esta igreja, quando a porta do céu estiver aberta para ela, ela suba cheia do Espírito Santo de Deus. Ela suba de uma forma diferente. Irmãos, imagine essa Laodiceia. A igreja de Laodiceia, irmãos, a palavra de Deus diz que ela diz: eu sou rica e não tenho falta de nada. Como assim? Não tem falta de nada? E Jesus está lá, ó, batendo do lado de fora, porque ela está ali embebecida com o poder, com a glória do mundo. Mas note o que Jesus faz: eu estou à porta de vocês, eu estou aí batendo para que vocês se arrependam, se voltem para mim, e olhem o que eu tenho preparado para vocês. Para a igreja de Éfeso, ele diz: te arrepende de onde cair. Ele diz: olha, eu tenho contra ti, não é teu a favor, eu tenho contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Imagine subir sem o primeiro amor. Imagine se nos encontrar com Cristo e ver os céus abertos e de repente ele sentado no trono e a gente tendo abandonado o primeiro amor, irmãos. Que lamentação será, né? Por que eu não fiz mais? Por que eu não me alegrei mais na presença de Deus? Por que eu fui tão vaidoso? Por que eu fiquei entenebrecido? Não, eu fiquei vislumbrado com tanta bobagem que não era aquilo que Deus queria para mim. Por que eu me esqueci de dar glória a Deus? Por que eu não dei glória a Deus? Por que eu não preguei mais o Evangelho? Por que eu não anunciei? Por que eu não toquei a trombeta nas vielas, nas ruas? Por que eu não fui como um louco por Jesus? Por que o meu coração não queimou por Ele? Por que a minha vida ela foi tão infrutífera? Mas só, meu irmão, que nós já temos a palavra de Deus dizendo para você: por que você abandonou o seu primeiro amor? Pensa, porque teve um dia que você começou a abandonar o teu primeiro amor. Teve um dia que você começou a desistir de falar em línguas, a desistir de pregar a palavra, de anunciar, meus amados irmãos, o Evangelho do nosso Senhor. E Ele está dizendo: lembra-te de onde caíste, e te arrepende, e volta a praticar as primeiras obras. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Pérgamo, ela tolerava a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Não vou amaldiçoar este povo, porque este povo é um povo de Deus, que Deus abençoou, não posso amaldiçoar. Mas se tu mandar umas mulheres lá bonitas, umas prostitutas, sacerdotais, manda para lá, e eles vão cair. E quando eles caírem na prostituição,
a mão do Senhor vem sobre eles. E de repente Deus vai dizimar todo mundo, porque Ele é um Deus santo. E desse jeito fez o rei. E desse jeito o povo caiu. E desse jeito morreram milhares no mesmo dia. E só cessou quando o neto de Arão, se não me falha a memória, veio com lança e matou alguns deles que estavam se prostituindo. E aí Deus cessou aquela praga. E Jesus está falando para o anjo da igreja de Pérgamo, dizendo: você tem aí quem sustenta a doutrina de Balaão. E o que é isso? É pessoas, líderes que ensinam os irmãos a queda. Ensina os irmãos aquilo que a palavra de Deus não ensina. Ensina os irmãos a serem mundanos. A mulher usar isso e aquilo. Isso aí é coisa de cultura. Isso aí não tem nada a ver, não. A doutrina não tem nada a ver. Sendo que vai de encontro com aquilo que a própria palavra de Deus fala. Deus criou homem e mulher, criou diferentes, para andarem diferentes, cabelo diferente, roupa diferente, corpo diferente, tudo diferente, mas que se completam. E o Balaão, a doutrina de Balaão diz: não tem problema não, irmão, pode andar de qualquer jeito. Irmãos, hoje nas igrejas já se batizam pessoas juntas. Hoje nas igrejas, meus irmãos, já estão aceitando como normal. Os jovens nas igrejas já estão tendo relação normal, sem passar pelo casamento. E os pastores começam a achar isso normal, tranquilo, sem problema. Isso é a frieza, isso é o mundo entrando na igreja, isso é doutrina de Balaão. E, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui advertindo. A palavra de Deus está aqui advertindo. Olha só as advertências de Jesus, irmãos. Olha aí a carta. Versículo 5 do capítulo 2. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei o teu lugar no teu candeeiro, caso não te arrependa. Ou seja, eu vou tirar o teu direito de ser igreja. Irmãos, uma igreja, quando ela perde o primeiro amor, o que vai acontecer com ela? Deus vai lá e destrói? Não, pum, mata o um, mata o outro, e não. Ela vai simplesmente desaparecer, porque ela não vai ganhar alma. Ela não ganha alma, irmãos. Se não ganha alma, com o tempo, vai morrendo, os velhos vão morrendo, uns vão se mudando, outros vão adoecendo, e vai, não ganha alma, não ganha alma. Os jovens não querem saber de servir a Deus, né? Os filhos de pastores não querem servir a Deus, serve até determinada idade, depois não querem mais nada com Deus, e no final, a igreja desaparece, porque perdeu o primeiro amor, perdeu a paixão por Cristo, perdeu, meus irmãos, o desejo de ganhar almas, fome de ganhar almas para Jesus, de ser agradável, perdeu o alvo da mensagem do Evangelho, ou da ordem de Cristo, melhor dizendo, que é: vá, pregue o Evangelho a todas as nações, ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês. Vocês quem? Vocês que estão me obedecendo e pregando a minha palavra e batizando nas águas e me ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Com quem? Com este povo que obedece, que não perdeu o amor de ganhar alma para Jesus, que não deixou a chama apagar no seu coração, que onde vai, fala da salvação, fala do Calvário, fala do sacrifício de Cristo, fala do sangue derramado, fala do céu, fala do inferno, fala do Espírito Santo de Deus.
atenção para ninguém. Oh, glória a Deus. Ele dá como se dá um pão. Não sei se foi Spurgeon que disse que o missionário, o pregador, é aquele que é um mendigo que achou pão e leva outros mendigos. Mendigo achou pão, achou comida, e agora vai levar outros mendigos o mesmo pão, para saciarem também a fome. Veja Esmirna, irmãos. Melhor veja aí Pérgamo. Ele diz: portanto, arrepende-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É outra advertência. Você olhar aí para Tiatira, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Sardes, ele diz: lembra-te, versículo 3, capítulo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Virei contra ti. Passando, ele diz no 3:11: venho sem demora para a Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí você pega de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. 3:20. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aí, se você observar, tudo isso que ele promete é o que João vê. Veja aí, capítulo 4. Imediatamente, versículo 2: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Veja o que ele acabou de dizer aqui para Filadélfia, né? Ele fala da coroa, e aqui para Laodiceia ele fala do trono. E ele está dizendo para João, aliás, ele está mostrando para João quem é que está no trono. Ele, Jesus. Mas só olha a continuação que ele diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de quê? De branco. Ele tinha prometido que se vistam com vestes brancas. Prometeu para a igreja. E aqui ele está vendo esses 24 anciãos em 24 tronos ao lado de Cristo, que ele prometeu que daria para sentar-se no trono com ele. E esses 24 anciãos são os 12 apóstolos e os 12 anciãos de Israel, das tribos de Israel, representando o povo de Israel, representando a igreja do Senhor. E é interessante porque na visão de João, ele viu ele assentado no trono. Isso mostra, irmãos, que quando João morreu, ele já sabia o que tinha para ele. Mas o que tinha para ele é o que tem para nós. Porque Deus mandou que estas cartas fossem entregues para todas as igrejas. Então, as advertências de Jesus, meus amados irmãos, é para que nós possamos nos corrigir. E o fato dele permitir que o que João visse fosse declarado, porque se você observar, aqui foi revelado a Paulo, não foi permitido falar. Ele não tinha ousadia para falar o que ele tinha visto. Mas a João foi dado essa ousadia. Por quê, irmãos?
Porque Jesus se preocupa com você, pastor Diego. Aleluia! Porque Jesus se preocupa com você, meu irmão. Aleluia, Deus. Edmundo. Deus. Jesus, ele conhece o irmão Edmundo. Ele conhece, meus irmãos, o irmão Flávio. Ele conhece o irmão Zé Carlos. E o que está escrito aqui, está escrito para o irmão Zé Carlos se alegrar na presença de Deus. Para o irmão saber quem é que está esperando na glória. Meu irmão, quem está te esperando é aquele que faz a promessa e cumpre. E como é que ele vai estar te esperando, irmãos? Sentado no seu trono. Significando o quê? Que ele venceu. E que ele está já descansando e vendo os frutos da sua obra. Você é fruto da obra de Deus, da obra de Cristo. Meus amados irmãos, todo o sofrimento ele olhou para trás e viu e se alegrou. Aleluia! Ele se alegrou em seu sofrimento porque viu os resultados do seu trabalho. E os resultados do trabalho do Senhor é o resgate da sua alma. É o resgate da sua vida, para que você seja neste mundo um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Imediatamente, melhor, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu fico pensando nessas vestes. Como seriam essas vestes, né? Eu creio que seriam vestes longas, que veste, né? Veste que veste. E não veste que não veste. E como foi dado, irmãos, lá nas cartas, nas igrejas, ele prometeu: tu tem cuidado, vigia para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que está escrito aqui: cujas cabeças estão coroas de ouro. Aleluia, Deus de poder. Coroa da justiça, coroa da vida. Verdade, Deus. Cada um coroado. Os apóstolos que sofreram, foram martirizados. Só João não morreu martirizado, mas todos eles lá com a coroa na cabeça. Quem perdeu a cabeça está lá com a coroa na cabeça. Meus irmãos, o céu deve ser uma coisa gloriosa demais. É tão glorioso que Jesus disse: puxa vida, se esse povo soubesse o que aguarda eles, eles eram melhores, eles eram mais cristãos, mais fervorosos, eles me amavam mais, eles eram mais obedientes. Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para eles o que está aguardando eles. É que aqui está mostrando para nós, irmão, assim que tu abrir piscar e fechar de olhos, você vai estar na glória. A primeira pessoa que você vai ver é Jesus lá, sentado no seu trono de glória, vencedor, meus amados irmãos. E você vai ver os apóstolos, e você vai ver lá os irmãos da tribo, os filhos de Jacó, sentados, que deram origem a Israel. E tem mais, irmãos. Olha só o que ele diz aí. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro, irmãos, ele está aqui mostrando a calmaria que há, a paz que nós vamos ter lá. Não é que exista de fato um mar lá. Não, ele está mostrando aqui, quando a Bíblia ela não dá a sua própria interpretação do livro de Apocalipse, então é porque aquilo ali, de alguma forma, não é literal, é simbólico. Então esse mar de cristal é a segurança. Irmãos, o que mais atribula o crente aqui é você saber o que é que vai ser amanhã. A pessoa tem medo de perder o emprego, tem medo de doenças, tem medo de ficar aleijado, tem medo de ficar cego, tem medo de perder um filho, tem medo da esposa adoecer. E isso traz um monte de tribulação, de angústia e de lutas. A nossa vida aqui é como um mar agitado. Mas ele está dizendo: não, o mar de lá é como um cristal,
é tranquilo. Você não vai mais ter preocupação com absolutamente nada. Com nada. Eu estava falando com o pastor Diego, mostrando que o homem, meus irmãos, que acredita na vida eterna em Cristo, ele vive neste mundo, se ele for fiel e crer de fato nas promessas de Deus, ele deve viver tranquilo. Não se preocupar, tudo bem, mas não a ponto de o coração dele faltar parar, né? Tribulado e sofrer tanto. Mas para quem não crê, irmãos, em Cristo Jesus, o que é que lhe resta? Não tem nada. Porque ele vai morrer. Mas eu estava falando com o pastor Diego, imagine se ele não morresse. O que seria desse mundo? Aí a gente chegou num acordo dizendo que o mundo seria um caos. Por que você vai trabalhar se você não vai mais morrer? Por que você vai fazer o que você faz se você não é finito? Infinito, aliás, finito. Se você vai viver para sempre. Por que você vai obedecer às autoridades? Vem um soldado na tua casa, vai-te embora, rapaz. Eu quero. Não, eu te dou um tiro. Que tiro, rapaz? Não morro mais, não. E pode sair daqui e vai fazer o que quer. E o mundo se tornava um caos completo. Então, note que vivendo eternamente, crendo, mesmo sendo finito ou infinito, sem Jesus, a vida dele é um caos. Mas para aquele que crê em Jesus, tanto agora como na eternidade, a vida dele, irmãos, deve ser uma tranquilidade. Sabe por quê? Porque alguém venceu por ele. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o quê? Tem o quê? Bom ânimo. Significa o quê? Não se entristeça, não fique abatido, não fique aí no fundo de uma rede, não fique aí se roendo, se matando, brigando com todo mundo, angustiado, triste, gritando para os ventos, para as paredes, jogando pedra como um sobralense. Irmãos, o crente que confia na palavra de Deus, ele não vai ser assim, ele vai ter tranquilidade, irmãos. Ele vai ter calma. Eu lembro que quando a Camille sofreu o acidente, que ela capotou o carro 3 vezes, e ela tinha saído de casa, meu coração ficou angustiado. Eu estava lavando um carro. Quando ela foi saindo, aquela angústia, aí ela parou, deixa eu orar por você. Aí eu fiz uma oração por ela. Aí eu fiquei tranquilo. Ela foi embora, aí eu estava dormindo, aí de repente a Maura chega chorando, dizendo que ela tinha sofrido um acidente. E alguém ligou do celular dela com a voz diferente. Você é a mãe da Camille? Aí a Maura ficou lá, o que foi que aconteceu? Ela sofreu um acidente e tal. Aí, mas irmãos, pense na tranquilidade que eu fiquei. Meu Senhor guardou a minha filha. Aleluia! Meu Deus guardou a minha filha. Glória Irmãos, a Deus! eu não ouvi uma pestância ficar. Não, eu fiquei tranquilo. Aleluia! Eu disse, não, minha filha, se acalma, fique calma, que está tudo bem. Não vai acontecer nada com ela. E a gente foi, no meio do caminho, aí a gente já conseguiu falar com ela. E aí a gente perguntou se tinha quebrado alguma coisa, nada. Eu não deixei nem fazer, como é que está o nome? Tomografia, essas coisas aí. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ficou só com uma marca assim no olho, acho que foi do airbag, e uma queimadura no braço. Irmãos, capotou, ela voou assim por cima das árvores. Nego 120 papocou o pneu e ela estava fora da pista, foi bater lá do outro lado. E o que foi isso? Deus. Deus que conservou a vida dela. Por quê? Oração. Ouviu a oração do seu servo. Teve misericórdia.
seu servo. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso. Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, confie no Senhor. Aleluia. Nós estamos nas mãos do Senhor. O que Deus quer, irmãos? Olha, Deus já nos deu tudo para que a gente pegue a igreja dele, irmãos, e faça ela uma militante. Faça ela como um exército do Deus vivo, lutando contra as hortes do mal, contra os príncipes e demônios deste mundo. Ele deu poder para nós fazermos isso. E o que mais nos impede, irmãos, é a nossa falta de fé, de confiança naquilo que ele já fez. A única coisa que ele quer é isso, ele se garante por nós. Ele nos dá garantia, irmãos, em tudo. O pior que pode acontecer com um crente, o que é, irmãos? Ele morrer. E a morte serve para quê? Para o crente? Como um trampolim para os braços de Jesus. Então, não tem mais nada. A única coisa que impede esse mundo explodir com um grande avivamento, irmãos, é a própria igreja, com os problemas que ela inventa na cabeça, e esses problemas que ela tem, fica paralisando os crentes. Tem crente, meus amados irmãos, que faz um tempo que não vai para a igreja. Por que não vai? Porque ele se embaraça, fica todo embaraçado. A pessoa diz, não, mas vamos fazer isso. Ele pega e diz, não, mas não dá por causa disso. Não, então vamos fazer aquilo. Ele, não dá por causa disso. Ele sempre vai dizer, não vou, não tem como, não posso me livrar. Ele mesmo se embaraça. E ele fica sem dar os frutos para a glória de Deus. Meus amados irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, arrepende-te, volta ao teu primeiro amor, conserva aquilo que te foi dado, ore para que ninguém tome aquilo que tu já tem. Glória a Deus. Por quê? Porque daqui a pouco a portinha vai se abrir na glória, a portinha vai se abrir e a igreja, irmão, vai subir. Aleluia, a igreja vai subir e vamos estar lá na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só aqui, irmãos, o que a Bíblia diz. O primeiro ser vivente. Ele está falando aqui de 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes que ele fala, que ele viu, é representação dos 4 evangelhos. É o evangelho de Marcos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses representantes do Evangelho, todos estão no mesmo lugar, em Cristo, que é a palavra. Mas só que aqui a Bíblia mostra como se fosse 4 seres, como foi mostrado a Daniel, para que a igreja entenda que Cristo é o Evangelho, que Cristo é a vida eterna, que Cristo é a mensagem principal, a mensagem única daqueles que querem ganhar almas para Jesus. Que Cristo é o centro, irmãos, do nosso olhar, do nosso coração, das nossas decisões. Que Ele é, irmãos, a esperança da glória. Ele é o Evangelho vivo. Aleluia! Ele é a representação de tudo aquilo que está escrito, que a gente lê. Nele nós encontramos tudo isso. E aí ele diz aqui, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem sua glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de receber a glória, a honra e o poder,
Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha só, irmãos, os 24 anciãos que receberam premiações, galardões, pelo trabalho que fizeram. Nem era para dar, não era para dar, Deus não era para dar nada, mas ele diz assim: meus filhos, se você trabalhar, for efetivo, for longânimo, paciente, e ceifar, jogar semente, colher, eu vou lhe galardoar, eu vou lhe dar coroas, eu vou lhe dar galardões diferentes, eu vou te honrar. Mas aí, irmãos, quando chega a honra, bota a coroa, aquela coroa diz: puxa vida. Aí você lembra, eu era assim, pecador, miserável, eu estava perdido, eu ia para o inferno. Ele me trouxe para o céu, com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. Puxa vida, que lugar maravilhoso esse, agora eternamente eu vivendo nessa paz, eu vivendo nessa glória. O que é que eu quero mais, Senhor? Não. Senhor, eis a tua coroa, Senhor, porque nós não temos dignidade nem para estar aqui, quanto mais para ganhar a coroa. Mas tu sim, Senhor, és digno de toda glória, de toda honra, porque todas as coisas foram criadas para ti, para o teu amor, para a tua glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, irmãos, por fim, eu queria ler só um versículo aqui, em 1 Coríntios, que diz assim, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios. Olha o que diz aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Até a vinda de Jesus, até o arrebatamento da igreja, até vocês irem para o céu, não deixe que falte dom na igreja. Não deixe de ter profecia na igreja. Não deixe de ter batismo no Espírito Santo. Não deixe de orar para que as pessoas recebam os dons espirituais. Não deixe de cessar as línguas. Não deixe cessar a interpretações de línguas. Não deixe que o dom da ciência, ele também acabe. Não deixe de orar pelos enfermos. Não deixe de orar. Orem, busquem, para que os dons se manifestem, para que vocês tenham poder para realizar a minha obra, para que a igreja do Senhor seja uma igreja avivada, despertada, cheia do Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos, as advertências estão aqui, o que nós vamos receber também está aqui, e a Bíblia está dizendo como é que nós devemos nos comportar, meus amados irmãos, cheios do Espírito Santo do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, e o mesmo Deus vos concede todas as coisas, que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados até a vinda de Jesus. Ande em santificação até a vinda de Jesus. Busque a Deus, que Ele vai nos santificar, nos separar, nos abençoar até a vinda de Jesus. Meus amados irmãos, o céu é real. Não é porque João viu, não é porque Deus mostrou a João, é porque está escrito na sua palavra. O céu é real. Aleluia! Meus amados irmãos, nossa estadia aqui está se encurtando. O nosso tempo está pouco. E você agora deve se arrepender dos seus pecados. Aleluia, Deus. E você deve agora se voltar para Deus com todo o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento da tua glória. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Quero, meu Senhor, passar os últimos dias da minha vida glorificando a Cristo, exaltando o seu nome,
proclamando a tua palavra, ganhando almas para o teu reino. Aleluia. E depois eu sei, Senhor, eu vou subir para o meu encontro contigo. E eu sei que lá eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus provoque em nós mudanças, transformações. Tem muita gente, irmãos, que veio para cá capionco, Aleluia. desanimado, que veio para cá, irmão, só misericórdia, querendo não vir. Oh, glória. Mas eu quero dizer uma coisa para você: saia diferente deste lugar. Saia cheio do Espírito Santo. Que a tua mentalidade mude. Que o teu culto a Deus mude. Em nome Que de tuas Jesus, ações Deus. para com o Senhor mude. E que haja a alegria do Espírito Santo nome de Jesus, no seu coração. Para a glória do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus.